Fala pessoal, professor com você, seu Nerd Professor, seu professor Nerd, você decide. O episódio 5 de Pacificador, De Volta à Sutura, começa pesado já no funeral de Rick Flag Jr., trazendo de volta toda a dor de Harcourt e a promessa de vingança de Flag Sr. Só que no presente, essa promessa entra em choque com o envolvimento dela com Chris, e a temporada mostra o quanto essa relação é feita de contradições. Esse episódio ele é curto, tem apenas 36 minutos, mas vem recheado de revelações, violência e emoção, coroado com um final melancólico ao som de November Rain. Vamos para essa análise juntos, vem comigo! Começamos com um flashback de 3 anos atrás, o funeral de Rick Flag Jr. Harcourt e Flag Sr. dividem um luto aqui. Ali parece nascer uma espécie de pacto sombrio entre eles. Ele promete cuidar dela, afinal ela é família, enquanto que ela promete vingança contra o assassino do filho. A ironia cruel, no futuro, Harcourt vai se envolver justamente com o Chris, o homem que tirou a vida do seu amigo e amante. E é essa contradição que está impulsionando a temporada e principalmente o episódio 5 de Volta à Sutura. E antes de seguir com essa análise, você já sabe o esquema aqui do canal, né? Deixa o like, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando da temporada 2 de Pacificador. Aqui no Nerd Story a gente pega pesado nos detalhes, tem spoilers e teorias. E se quiser mais ainda, você pode se tornar um membro do canal. E além de ter conteúdo antecipado e participar de enquetes exclusivas, você me ajuda a manter o canal funcionando. E se quiser debater esse episódio e episódios de várias outras séries que estamos cobrindo aqui no canal, agora a gente está com Alien Earth, que está chegando no final, Gen V, que acaba de começar, então clica aqui embaixo no link e vem para o nosso grupo de WhatsApp. É de graça. O episódio chega ao presente com o encontro de Chris e Harcourt no parque, aquele que parecia uma armadilha que a gente viu no final do episódio 4. E era uma armadilha. Os agentes da Argus estão todos escondidos por aí esperando a ordem do Flag para abater o Pacificador. E a ordem vem. O Pacificador, no entanto, ele não é burro. Ele parece, mas não é. O Chris se mistura entre as pessoas, o que deixa a mira do Judomaster mais difícil, até que ele chega em Harcourt. É uma cena que, apesar de manter o tom cômico da série, traz uma certa tensão. E aqui vem uma revelação impactante. A Harcourt nunca quis trair o Pacificador. Eles tinham combinado um código, né? Chuchu beleza, que código maravilhoso. Quando essa frase é dita, significa perigo, corre. Foi um blefe contra a Argus. Mas mesmo assim o Pacificador arriscou a vida para tentar entender, conversar com a Harcourt para descobrir como é que tá a relação dos dois. O Chris está loucamente apaixonado e está arriscando tudo só para saber o que ela sente de verdade. Ela não admite que gosta dele. Ela, sabe, tá em contradição. Nós sentimos que ela gosta, mas ela não pode ficar com o cara que foi o cara que matou Rick Flag, que era o único amigo de verdade que ela achava ter. A dor, a raiva, a confusão da Harcourt são um dos pontos mais fortes desse episódio e é onde o drama tá pegando bastante. E aqui nós vamos ver que a Bordeaux é mais do que aparentava. Quem é fã dos quadrinhos sabe que Sasha Bordeaux, criada pelo Ed Brubaker, é uma ex-batmaníaca que já foi guarda-costas de Bruce Wayne e chegou até mesmo a virar a caçadora. Aqui a série transforma ela em uma espécie de ciborgue. Ela tem olhos tecnológicos que tem uma mira computadorizada que reduz a margem de erro para 0,002%. É uma versão que mistura o DNA dos quadrinhos com o clima absurdo de Pacificador. Mas antes que ela dispare, Harcourt se interpõe e acaba nocauteando o Chris. Não porque ela queria entregar ele, mas porque era a única maneira de salvá-lo. É um golpe dramático que mostra como a Harcourt está presa entre duas lealdades impossíveis. Enquanto isso, a gente vai lá para casa do avô do Chris, onde temos a Adebayo e o vigilante, né, o Andrew. E é um dos momentos mais pacificador de todos. A Adebayo recebe um telefonema, acha que é um cara buscando o contato dela para a agência de segurança que ela criou. Só que na verdade o cara estava tentando um encontro com uma profissional do sexo. Claro que o vigilante pegou na hora a situação. E é aquele tipo de piada suja que o James Gunn não tem medo de colocar. É ridículo, é sem noção, mas faz a gente rir. Até porque tem a questão da silhueta que a Adebayo usou, que ela diz que tem a ver com ela e dá pra ver que não. E já foi uma piada recorrente da série lá atrás que o Pacificador falou sobre isso. Já na Argus, o clima é de tensão. A Harcourt e a Bordeaux vão discutir sobre a interferência no tiro, né, que a Harcourt não deixou a Bordeaux atirar. E Economos também aparece e é nesse momento que a gente descobre a verdade sobre a Bordeaux, né, que ela é um ciborgue parcialmente reconstruído depois de um acidente que ela teve. Pode ser que o James Gunn tenha criado essa situação a partir da engenheira que apareceu lá no filme do Superman. Então
isso significa que é uma possibilidade de vermos mais ciborgues dentro do universo. Inclusive nós temos, né, o Cyborg mesmo, que é um personagem recorrente, que até o momento não deu as caras, mas pode ser ali, né, um easter egg que possa levar ele mais pra frente. Flag, no entanto, continua sua cruzada pessoal. Ele, cara, espanca brutalmente o Chris. Tem até uma joelhada no rosto, que, cara, que cena agoniante. E ele tem que parar porque o Economus acaba registrando o cara no sistema. Claro que ele fez isso porque a Harcourt pediu, era a única forma de salvar o Chris do Flag. O interrogatório é só sobre vingança, pelo menos é o que parece. Enquanto isso, o Wiggly segue seu próprio arco. O caçador de águias tenta envenenar um rato para pegar a ave, mas quem salva a situação é o vigilante, sem querer, claro. E tem uma raposa que leva o rato envenenado embora, uma briga entre ela e o Wiggly e tudo mais. É um humor nonsense no meio de um clima bem pesado. Mas a cena mais impactante vem um pouquinho depois, né? O caçador finalmente consegue acertar um tiro e parece que Wiggly morreu e o meu coração quase parou nessa hora. Mas era uma pegadinha, porque aquela era outra águia. E temos uma baita reviravolta aqui, porque surge uma revoada inteira de águias que atacam o cara para defender o Wiggly e sim, ele é mostrado como o rei das águias. A cena é ridícula e épica ao mesmo tempo, uma daquelas marcas registradas de pacificador que não muda nada na história, mas que é legal de ver, tá? O Wiggly, cara, o James Gunn adora colocar bichinhos que tem uma relevância, que se torna alguma coisa, como o Crypto que ele colocou lá em Superman. E aqui nós temos o Wiggly. Eu gostei. Aí a gente vai ver o pacificador sendo liberado pela Argus e o Flag é confrontado pela Bordeaux. Afinal, ele deu ordem de atirar e matar o pacificador. E depois ele espancou o cara. Flag, entretanto, se antecipa e ele fala que todo esse caos que ele criou era parte de um plano maior. Ele queria levar o Chris até o portal. A Debaio, ela pega o cara na saída da Argus, mas eles não sabem que estão sendo seguidos pelo Judo Master. Pra mim, essa conversa do Flag foi bem balela, mas também um pouco de verdade. Ele estava muito feliz espancando o Chris, mas ao mesmo tempo ele quer encontrar esse portal dimensional. No carro, o diálogo entre a Debaio e Chris é um dos mais fortes do episódio. Ela confronta ele sobre a Harcourt, sobre a possível traição, e o Chris admite realmente que aconteceu. O vigilante continua ali naquela luta, né, meio patética dele por reconhecimento. Entre uma piada idiota e uma frase que mostra o quanto ele depende da aprovação do amigo, de novo ele vem com aquelas histórias de bichos que ele acha que sabe muito. E, bom, pra quem gosta de ficar até depois dos créditos, no final tem uma pequena cena onde vemos o desenrolar dessa conversa, que ele fala sobre os bichos que ele tá falando ali, que eu nem me lembro o que era, e, sabe, é aquelas piadas que estão recorrentes e meio que chatas, mas que, cara, dentro da ideia, da estrutura que o James Gunn se propõe a trazer para Pacificador, ainda funciona. Se você quer algo mais profundo, não dá para ser assistindo Pacificador. Ele tem toda a razão. No final, o Chris decide partir, ele abandona a dimensão original, entra na dimensão perfeita e começa a se passar pelo pacificador local, aquele que ele mesmo matou. Ao mesmo tempo, no mundo real, ele deixou para trás a maleta que transfere o portal dimensional de lugar e uma carta. A Argus e o Flag perdem ele completamente e a Debaio vai ler a carta para o pessoal, mas quem acaba sofrendo mais com tudo isso é o vigilante. Para fechar com estilo, a trilha sonora de November Rain do Guns N' Roses toca na cena final e é bem clichê. Sim, é James Gunn colocando rock and roll em tudo, mas é muito massa. A canção marca a partida do Chris e a dor dos que ficam. É um final amargo, mas marcante. A galera no final decide pegar aquela mala que abre o portal dimensional, em vez de entregar para Argus, eles decidem usar ela para reabrir o portal e ir atrás do Chris. Eu acho que vai ser difícil, afinal o cara parece bem feliz nesse outro universo. A cena final é ele correndo em direção à Harcourt desse universo, que recebe ele com um sorriso. Então, eu acho que ele não vai querer voltar não. Fechando nossa análise do episódio 5, De Volta à Sutura, a verdade é que Pacificador continua seguindo a mesma fórmula maluca de humor sujo, crítica social caricata e aquela violência cartoonizada. É curto, são apenas 36 minutos, o que é um ponto positivo, e funciona, mesmo que deixe esse gostinho de que poderia ter algum desenvolvimento a mais. Tem a revelação da Bordeaux como uma espécie de ciborgue, o drama da Harcourt presa entre o amor e a vingança, o Flag mostrando a sua face mais violenta e, claro, o Wiggly provando que ainda é o MVP da série, reinando entre as águias como o rei lendário, a rainha lendária.
Minha nota para o episódio é 7,5. A série não se leva a sério e justamente por isso continua divertida. Mas ao mesmo tempo, o cliffhanger ali do final abre um caminho muito mais profundo. O Chris abandona sua realidade para viver na dimensão perfeita e agora o que resta para os amigos? E é aqui que eu vou te chamar para dar aquela forcinha, tá? O que você achou do episódio? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí, né? O que você faria no lugar do Chris. Você ficaria na dimensão perfeita ou lutaria no seu mundo real, ao lado de quem você sempre esteve? Semana que vem tem a análise completa do episódio 6 de Pacificador. Já passamos da metade da temporada e pelo andar da carruagem, o 6 promete ser bem mais intenso. Não perde porque vai pegar fogo. Forte abraço e se cuide.